Bem-vindos a mais um episódio do nosso Filocast. O podcast onde nós, Hamilton, apresentamos temas filosóficos de forma leve e descontraída. Certo, e esse episódio está sendo produzido graças aos nossos patrocinadores, né, Felipe? Sim, e também graças ao auxílio do nosso professor e amigo André Loézer, que nos ajudou nas perguntas desse episódio. E quem que a gente vai chamar hoje, hein, Zanotto? A gente vai chamar ela que é professora no Mananciais, doutora em História, Mariana Corsão. Seja muito bem-vinda aí. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês. Certo, então você é doutora em História, né? Uhum. E a gente está querendo saber aqui qual a definição de narrativa histórica. Para começar, você dar uma introdução pra gente e pra todo mundo que tá assistindo. É uma definição super importante assim da narrativa histórica, porque a nossa sociedade ela é permeada de narrativas, né? E a gente tem que ter consciência do que constitui as narrativas. A narrativa histórica ela é uma narrativa que diz respeito ao passado, mas que não é necessariamente um dizer respeito ao passado com base na imaginação, na subjetividade. Existem elementos que tornam essa narrativa verossímil. A gente tem que ter um comprometimento com a realidade concreta dos dados, né? Não se atendo somente aos dados. Uhum. Os historiadores eles dizem que a história, o Mark Bloch, né, que inaugura isso, ele diz que a história são os homens falando sobre a narrativa do passado. Então não é o estudo do passado, né, mas é essa relação das pessoas ao longo do tempo. Então é uma questão que toca pessoas, mas que não pode ficar só numa imaginação, enfim. E não é possível trazer o passado todo de volta numa forma de narrativa, porque como nós trabalhamos a partir do presente, a narrativa histórica ela é formada a partir de vestígios do passado. Então nós pensamos e construímos essa narrativa a partir desses vestígios que são vestígios concretos, né? Seja por narrativas, objetos, enfim, são o que a gente chama de fontes históricas. Essa é a centralidade do trabalho do historiador. Uma pessoa, ela pode... Porque essa narrativa histórica é baseada nas percepções das pessoas. Isso. E se a pessoa teve uma percepção, diferente da outra? E é isso que se chama narrativa histórica. Mas quando uma é, errada, isso, devido à visão da pessoa. Por isso que é muito importante esse campo de estudo, que é o cruzamento da história com a filosofia, que é chamada a teoria da história. A teoria da história é justamente o que vai nos ajudar a definir esses limites. Porque não é sobre eu descartar a percepção subjetiva de alguém que viveu um fato histórico, né? A pessoa vivenciou um fato histórico, ela tem uma percepção do fato histórico, isso não é descartável, mas isso tem que ser submetido a um crivo teórico-metodológico para que isso não seja manipulado. Isso, ingênuo, manipulado, romantizado, enfim, vários e que se afaste de uma realidade concreta. Então, o papel da teoria da história é justamente esse, de trazer uma normativa mesmo, né, limites para a narrativa histórica, que ajude que a narrativa histórica faça menção à sociedade e não a determinados sujeitos específicos, né, ou pela lembrança ou pelo desejo de lembrar, enfim, mas que tem essa percepção. Então tem realmente uma relação entre a filosofia e a história, né? Sim, tem uma relação, é uma relação muito rica, né? A gente tem essa relação, ela advém desde a Grécia Antiga, né? Desde Heródoto, enfim. Apesar de que no contexto da Grécia Antiga é muito interessante que as pessoas tenham essa ideia de que a Grécia valorizava muito a história, né? Mas havia muita desconfiança da história, né? No contexto grego, né? O Heródoto ele já foi desafiado nos métodos. O Heródoto ele foi o precursor dessa diferenciação da fonte, porque ele trazia informação e ele tinha que diferenciar se ele tinha lido ou se ele tinha ouvido. A maior parte das fontes de Heródoto são de ouvir, né? Porque não é um contexto de uma sociedade de escrita, mas já havia muita desconfiança. Então a pergunta que vocês me fizeram sobre essa questão da manipulação, evidentemente que isso já está ali no contexto do surgimento da filosofia, isso já se faz presente, né? E sobre você está falando aí, né, sobre essas pessoas aí, né, o Heródoto, e sobre o relativismo atual, o que ele implica na história? Ele implica bastante... Na verdade, são dois desafios, né? Porque, por um lado, a gente tem uma abertura na sociedade contemporânea que é
de uma possibilidade de trazer narrativas que não sejam narrativas únicas da história. Então, hoje a gente tem mecanismos de produção de narrativa histórica que ultrapassam ambientes muito específicos. Então, a gente tem vários... Então, existe um debate de narrativas históricas, né? Não tem uma narrativa única. Isso é muito rico. Por outro lado, nós vemos na questão do relativismo, uma sociedade muito midiática. Então, eu posso assistir um filme histórico, eu jogo um videogame, né, que tem um pano de fundo histórico, eu assisto, acompanho canais e questões que trazem à tona essa questão da história, e muitas vezes esse conhecimento histórico ele não passou pelo crivo teórico-metodológico. E daí a gente entra num relativismo mais desafiador, no sentido que esse relativismo, isso acontece bastante, de eu pegar conceitos do passado e aplicar ao presente e usar isso como uma narrativa, né, de fazer com que as pessoas não reflitam sobre essa narrativa histórica, porque ela está sendo posta ali como uma narrativa única e ela é normalmente encantadora. Então, mais uma vez, a consciência... Eu trabalho muito com os estudantes da ideia de... Isso me aconteceu um semestre que eu faço os estudantes pesquisarem em base de artigos. Então, eles normalmente têm que fazer a apresentação de um seminário com o artigo que eles escolherem e tudo mais. Uma equipe escolheu um artigo que era um artigo de história do Brasil colônia, era sobre mulheres, maternidade de mulheres escravizadas no Brasil colônia, enfim, era uma coisa assim, bem história, assim. E eu sempre faço os estudantes perguntarem sobre as fontes, né? Qual que é a fonte histórica, de onde que está tirando os dados da história, quais são as referências bibliográficas, com quem que esse autor está dialogando, né? Com qual que são os critérios ali de diálogo e tudo mais, para que, não é porque está na base de dados que é verdade. E eram estudantes do primeiro período e eles escolheram e parecia um artigo muito, muito bom, assim. E os alunos ficaram chocados, porque foram checar as referências e as referências eram todas inventadas. Eu falei, cara, a pessoa é o mestre do plágio e vai fazer coisa de história, faz uma coisa que dá dinheiro, né? Não faz sentido, né? Mas eu pensei, o cara, mestre... eu não lembro quem que era o autor, eu lembro, mas essa história marcou, porque daí ficou como exemplo. Eu falei, gente, olha que importante você se perguntar dos dados, das fontes, porque, de fato, numa sociedade, como eu comentei, a gente vive numa sociedade que predomina as narrativas. Se eu sou ingênuo e me deixo, todo mundo tem direito, são vários pontos de vista, todo mundo tem, mas aí eu cancelo as perguntas. Eu não faço as reflexões sobre de onde vem esse conhecimento, qual foi o argumento, enfim. Então eu fico numa ingenuidade de dar voz a todos, né, o que é muito interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar narrativas que tenham que sejam verossímeis, que estejam conectadas com uma realidade concreta. Tem que ter uma base, né, para você fazer a narrativa histórica. Senão fica uma ditadura da subjetividade, né? E também, às vezes, a pessoa está num grupo, num grupo e tem uma narrativa naquele grupo, ela não escuta a da outra manipulada, a dele tá certa. Daí fica só uma... Então fica na sua bolha, né? Uma guerra de narrativas. Um conflito de narrativas, exatamente. Né? E daí esses critérios teóricos ajudam a gente a pensar nesses pontos de conexões e de debates, assim, que é bem importante que haja. E em relação às fontes, tem fontes que são mais verídicas que outras, assim, que tem mais credibilidade? Sim. Não mais credibilidade. Eu diria que tem fontes que são mais tranquilas de serem trabalhadas, que são as chamadas fontes oficiais. Então, quando eu trabalho... Apesar de que dá para ter confusão em relação a isso, né? Se eu pego uma fonte histórica que está num acervo documental, então, na Biblioteca Nacional tem um acervo documental, eu pego cartas e que elas estão ali registradas como fontes históricas e tem a transcrição e tudo mais, eu tenho ferramentas, né? Ou eu posso achar uma carta perdida num lugar, né? E, enfim, eu tenho que ter critérios. Normalmente as fontes históricas que estão conectadas a instituições, elas são mais credíveis, porque elas já estão mais trabalhadas, acervos estão em arquivos. Aí eu tenho outras fontes, hoje a gente tem muita prevalência da história cultural, da perspectiva cultural, que é a minha área de pesquisa, né? Eu sou dessa área. E na história cultural, por exemplo, eu posso trabalhar como literatura como fonte histórica. E trabalhar literatura como fonte histórica é bem mais complexo, porque isso exige... subjetiva.
Exatamente, porque você entra no campo da subjetividade e não é sinônimo de teoria literária. Eu não vou analisar a obra literária como uma pessoa da literatura analisa, que é a questão da narrativa histórica, né? Que eu volto por o que constitui a narrativa histórica. Então, existem esses elementos, mas as fontes, quanto mais subjetiva for uma fonte, né? Então, literatura, música, memória, eu trabalhei com história oral no meu mestrado, esses elementos exigem, toda fonte exige o campo teórico-metodológico, mas quanto mais subjetiva for a fonte, mais difícil. Mais eu tenho que ter consciência crítica, né, teórica-metodológica, para trabalhar isso sem tendo noção dos limites dessas narrativas. Né? Tipo, você vai lá analisar uma obra de arte, né, por exemplo. Você não analisa do mesmo jeito que não sei quem gosta de arte, que o pintor faria, né? Isso, exatamente. Não tem como se adivinhar o que ele estava, né? E normalmente essa análise por exemplo, pegar uma pintura, né, a pintura como fonte histórica, a gente está pensando quais são as ferramentas que esse pintor tinha no contexto dele para pensar e para conceber a obra dessa forma. Então, por exemplo, eu tive uma PIBIC que trabalhou com Tarsila do Amaral. E ela trabalhou com eu não me lembro o nome do quadro, mas era um retrato da periferia de São Paulo, assim. E ela analisou justamente isso. Como que a periferia de São Paulo se tornou objeto de elemento de pintura, né? Por que a pessoa vai pensar na periferia de São Paulo como uma temática? Evidentemente que isso está relacionado com o contexto histórico da época, a ascensão de causa operária, né? Então essa relação. Aí a questão estética, né? Quais são os elementos que ela vai usar para representar isso, né? Que daí tem toda uma associação com a arte moderna. Qual que é o espaço que a arte moderna tem no Brasil? Então você não faz uma análise, mas você associa isso com o contexto sociocultural do período. Assim. Então, tipo assim, tudo da arte você pode usar para analisar a narrativa histórica de um período. Sim, é bem complexo. Eu lembro que na apresentação dessa estudante, estava uma professora de letras, estava avaliando, porque eu falei para ela, não se esquece de dar uma olhada nas análises de arte, né? Como a questão das cores, a questão da perspectiva, a questão, né, dos planos de fundo, enfim. E ela fez isso, mas ela não postou isso no resumo, né? E a professora de letras, né, pensando nessa questão das narrativas, né, debates das narrativas, ela falou, mas você descartou a análise da pintura? E ela sabia responder o porquê das cores, né, a eleição das cores, por que ela usou tais cores, enfim. Então é interessante também pensar nessa dimensão da interdisciplinaridade, ter consciência dos limites da narrativa, mas pensar que essas questões elas também estão ajuda, né? Juntos, ligados. Ligado, né? Então você está falando, né, sobre história, narrativa histórica, e a filosofia está junto com isso. E a filosofia ela se iniciou com a superação da mitologia. Qual que é a diferença da mitologia, que é uma forma de explicar o mundo... Narrativa mitológica, né? Da narrativa histórica, né? Da narrativa mitológica para a narrativa histórica. Você falou de Heródoto, da Grécia Antiga. Sim, né? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente... E é algo que não é da sociedade grega, mas é algo que nos toca, né? A gente as narrativas que dão, tipo, nós somos seres de narrativa, né? Nós nos constituímos enquanto narrativas, né? Isso é o MacIntyre, né, que coloca. E isso é muito importante. Então a mitologia ela tem um papel, né? E então é justamente a filosofia que dá quebra, né? Porque a filosofia ela vai lançar a questão de qual é a conexão disso com uma realidade concreta, né? Como isso se aplica a esse mundo de percepção. Por isso que a história, principalmente no século XIX, a história ela fica muito associada com o materialismo. As nossas fontes, de modo geral, são fontes de objeto material. A história ela acaba se conectando mais com uma dimensão da matéria do que propriamente com uma dimensão... Porque a mitologia ela vai abrir muito o sentido de ser, né? Pensando numa dimensão de futuro, enfim. E a história ela vai trabalhar presente e passado. É claro que o futuro ele entra em alguma medida, mas é algo menos presente do que numa questão da mitologia. Então a história ela é mais concreta, ela é mais palpável, no sentido de que você vai trabalhar o escopo das experiências humanas dentro de um universo tangível, né? De um universo
material, enfim, tentando A mitologia ela é mais, tipo, ela explica. Abstrata. Ela explica as coisas no mundo de uma forma, porque ela não sabe, ela não sabe como explicar. Né? É uma linguagem então simbólica. Então ela coloca isso numa linguagem mais simbólica. Exatamente. A história, ela não mobiliza. A gente trabalha com símbolos. Um dos textos que eu mais gosto na história chama Na Senzala uma Flor, que é de um historiador que chama Robert Slanes, em que ele destrincha um relato de um viajante, do Charles Riberois, que é da França, e ele visita senzalas. E é bem do século XIX, então a questão que ele se coloca é tipo uma disputa de quem está mais ferrado, né? Se é o operário da Inglaterra, né, que está lá vivendo, ou se é a pessoa escravizada na senzala, quem que tem uma vida mais difícil, assim. E ele faz uma citação, que é bem do século XIX, assim, falando que a pessoa, o operário inglês, ele tem uma dignidade do trabalho, porque se entende de dignidade do trabalho, ele tem um sentido de trabalho, a esposa cuida dos filhos, enquanto que a pessoa escravizada seria o tipo mais próxima da animalidade. E ele termina a citação falando: nos bairros operários, uma vez eu vi um operário morrer e ele beijava uma flor antes de morrer, no sentido qual era o símbolo dessa flor, né? O que essa flor representaria. Nas senzalas eu nunca vi uma flor, querendo dizer que na vida das senzalas, das pessoas escravizadas, não tinha referência simbólica, né? Tipo, que eles estariam esvaziados dos símbolos. Como se não tivesse esperança. Exatamente. E daí Robert Slanes, ele fala, não é possível, são pessoas. Deve ter símbolos, a gente que não captou os símbolos, a gente que não entendeu os símbolos, né? E na época que ele escreve essa obra é justamente a época que os antropólogos estão no continente africano estudando a África a partir da África, né? Então ele vai pensar o que poderia representar o símbolo nas senzalas. Esse semestre eu fiz essa pergunta na sala de aula assim, para os alunos, eu falei, gente, o que seria a flor da senzala? Assim? E daí teve um aluno que acertou de primeira, ele não tinha lido o texto, mas ele acertou cruzando com mitologia grega. Que ele falou que era o fogo. Fogo? Por que o fogo? De uma pessoa que vai... Porque o fogo... Todas as senzalas, elas sempre tinham um centro do fogo. O fogo, ele tem uma representação de lar, tipo, a Estia, né? Então, a unidade, o núcleo de pessoas que são aliadas, assim, né? Que pode ser como uma tipo de família ou de correlatos, eles compartilhavam fogo. Então, casar era ter um fogo separado. E o fogo, ele dava a possibilidade deles escolherem o que comer, que vocês sabem disso, normalmente quem tem comida dada quer escolher a comida, né? Então, tipo, as pessoas, até porque tinha a questão das restrições alimentares relacionadas com as religiões, enfim. Então, eles tinham essa possibilidade de poder cozinhar a própria comida, eles tinham a possibilidade de afastar insetos, enfim, o núcleo afetivo se estava em torno do fogo. Então, o fogo, ele tinha muito simbólico, assim. E daí o Slanes encontra essa simbologia. Então, a história permeia os símbolos, mas percebe que você faz uma mobilização com a interdisciplinaridade para pegar a antropologia, os estudos de antropologia, a arte, a mitologia, para conseguir destrinchar o que representa para as pessoas esses elementos, em cada contexto histórico. A narrativa é muito além só da história, né? E vai dar uma volta, assim, em todas as disciplinas, né? Todo o conhecimento, em geral. Assim. Sim, por isso que a teoria da história, ela trabalha muito diretamente com a filosofia, mas abrange elementos da sociologia, da antropologia, da linguística, né? Também da questão da língua, enfim. Você falou de narrativa, né? Mas e quando uma visão da história, do que aconteceu, ela predomina, tipo, contra a outra, que também viu o mesmo acontecimento, só que com outra visão? Sim, é uma disputa de memórias, né? Sim, Sim. Isso tende a acontecer porque a história, ela é muito... Existe uma força discursiva da narrativa da história. A história, ela ganha uma força no contexto do século XIX. Então, até o século XIX, a história é uma disciplina muito marginal. Ela fica muito voltada, assim, como algo mais pedagógico, na história como mestre de vida, enfim. No século XIX, essa questão do nacionalismo puxa a história. Então, a história acaba sendo muito conectada com essa narrativa da nação. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem Brasil. Assim. Pensar nas narrativas sobre a independência do Brasil. Eu dou essa disciplina, os materiais didáticos trazem, né, essa narrativa. E a gente pensa,
vocês diriam, se eu perguntasse assim, gente, houve uma participação popular no processo de independência do Brasil? Não. Não, né? Então, tipo, a gente tem uma narrativa um pouco assim, né? E daí, evidentemente, que os historiadores se fazem essa pergunta. Porque, como eu disse, a história ela não está com todas as respostas dadas. Então, você pergunta, a gente tem as narrativas que estão construídas, mas a gente não explorou todas as fontes, a gente não ouviu todas as pessoas. Você não tem certeza que é verdade. Na história você não tem muita certeza de nada, porque é um grande de mistério. Nada? Não, de alguma coisa a gente tem, tô brincando. A gente tem, mas... entrando no relativismo. Não, a gente tem. Mas a gente pode ter mais elementos. Então, por exemplo, na década de 90, os historiadores começaram a se questionar mais sobre essa questão. E foram encontradas novas fontes, porque se pode encontrar novas fontes históricas, né? Na verdade, não eram novas fontes. Já se sabia que essas fontes existiam, que eram chamados panfletos, que eram, então, uma forma de circulação de informações que alcançavam um público mais amplo, né? Não necessariamente propriamente super popular, mas é como se a população tivesse acesso ao debate político. E essas fontes, essa questão da escolha de fonte, tipo, muitas vezes se prioriza estudar a narrativa a partir de determinadas fontes, que então no caso tem as fontes oficiais do governo, as cartas, enfim, e os panfletos foram colocados como fontes que não foram exploradas em determinado momento. E na década de 90 veio à tona esses panfletos, e daí se percebeu que havia um debate em relação com a população em relação à definição política brasileira. Então, ainda que tenha se tomado caminhos, né, não é como se a população tivesse ciente daquilo que está se passando, e os panfletos colocam isso. Então, existe a possibilidade de descoberta de novas fontes que abrem margens para as novas questões. Novas narrativas. Exatamente. Mas existe essa disputa não é uma disputa, e a disputa de narrativas é muito salutar, como a gente já comentou, assim, né? Mas isso também está relacionado com os mecanismos, com as formas como essas narrativas circulam, né? Então, quais são os sentidos dessas narrativas, né? A história, ela reveste muito, ela dá muito sentido de ser. Então, como o século XIX, se está construindo uma nação brasileira, então se constrói uma narrativa em torno do sentido de se construir uma nação brasileira. Então a história ela mobiliza muito isso. Então tem relação entre também os espaços institucionais, enfim, de pensar no arquivo público. Como é que você escolhe o que você vai guardar, o que você vai jogar fora? Você guarda tudo. Ou então pegando uma narrativa mais distópica, né? 1984, daí entra numa parte de manipulação mesmo. Eu posso ter um objetivo, eu apago o arquivo com um objetivo. Né? Modifica o arquivo. Você muda a história ali, você pode ter. Então, isso são disputas, né, de narrativa. A história é anulada, a anulação é esquecida e a mentira se torna verdade. Isso. Que é o livro. Então o George Orwell ele traz bastante essa reflexão em torno das narrativas, das disputas de narrativas. Enfim, é importante que a gente tenha consciência disso, assim, até para a gente refletir sobre novamente aqueles elementos, né? Quais são os elementos que constituem a narrativa. Então, uma pessoa... eu brinco que quando você começa a estudar a teoria da história, você não consegue nem mais ver filme em paz, né? Porque daí você começa a ficar... Isso não faz muito sentido. Você analisa tudo, né? Você sai um pouco dessa narrativa. E você falou, por exemplo, da narrativa que a gente aprende na escola, sobre, por exemplo, a independência do Brasil. Como é que, como é que essas narrativas são eleitas? Assim? O que a gente aprende na escola? O que fica de fora? Que a gente vai ser quando a gente estava estudando o golpe militar também teve isso lá, que a gente viu as duas visões, assim, né? Da direita e da esquerda, assim, de por que aconteceu o golpe militar. Então, mais uma vez, tem uma questão de... Tem os cânones da historiografia, né? Então, normalmente os materiais didáticos, se vocês olharem, se é um bom material didático, ele está respaldado por historiadores. Então, nós temos historiadores que são clássicos, assim, e normalmente os materiais didáticos eles têm base nesses historiadores. Daí você trabalha. Quando se toca assuntos políticos mais debatíveis, assim, às vezes existe uma preocupação em sala de aula, que é uma preocupação com relação à formação cidadã dos estudantes. Então,
esse teoricamente é um dos papéis, né, do ensino das humanidades. Né? Então, você entende que o processo da cidadania é a pessoa ter uma noção de participação política e tudo mais. Então, por isso que os materiais, eles tendem a fazer um elogio da participação democrática cidadã. Então, isso acaba sendo um critério que no fundo é um critério de formação política, né, mais do que propriamente de debate historiográfico, porque você está pensando na formação humana, e por isso que daí essas narrativas, elas estão mais voltadas para essa questão, assim, daí questões mais pedagógicas mesmo, que a sala de aula, ela é interessante que é bastante desafiador quando você tem uma pessoa na sala de aula de história, de humanidades, que quebra um pouco essa etiqueta. É interessante porque a pessoa traz o debate. Outro lado. Mas uma vez eu tive um estudante que estava questionando a existência de Anne Frank, assim, tipo, a Anne Frank não existiu e tal, eu fiquei... só que vocês já sabem por que a pessoa está questionando isso, né? Onde é que a pessoa quer chegar, né? Então existem debates que estão mais orientados também para a questão de uma formação exatamente no sentido que vocês já comentaram, de que se viabilize diálogos dentro do espaço, né? E isso é muito desafiador. É muito desafiador se estabelecer diálogo, né? Em que escute debate historiográfico, enfim. Mas a gente super complexo, né? Porque daí tem um monte de informação na arte, nos meios orais, assim, que a pessoa ouviu, né? Memória e tal. Sim. Aí tudo interpretação, todas as disciplinas humanas, assim, o que entra. Sim. E daí eu sempre digo para os estudantes, uma coisa muito importante é a erudição, né? Então, a pessoa... Se formar de várias fontes. Exatamente. Então, ter esse escopo de buscar o conhecimento de uma forma ampla. Tem um professor que sempre fala isso pra gente sempre ver do nosso próprio ponto de vista também, né? Não só escutar um lado. Que essa vivência do conhecimento, a geração atual, assim, é muito... Isso é muito bom, que a gente vive numa época de democratização do conhecimento. Então, não estou gostando da aula desse professor, vou entrar no YouTube, vou achar uma aula no YouTube. Você tem esse acesso ao conteúdo enquanto aula. Mas o conhecimento, ele não é só aula, né? O conhecimento é você travar o conhecimento com uma leitura, com uma experiência pessoal com isso. Então, nos espaços de ensino, né? Nos espaços de conhecimento, existem bibliotecas e essa é uma geração que democraticamente tem muito acesso a livros, assim, mais do que a gente teria. Então, quando eu monto uma disciplina, né, na universidade, ela tem toda uma literatura obrigatória e referências para ler. E é interessante que o aluno que se interesse leia, busque essa relação conhecimento para além das aulas, né? Que busque essas leituras e que, se for fazer um trabalho sobre alguma coisa, destrinche e analise, né? Pesquise nesse sentido. Então, Oswaldo, eu acho que agora a gente já pode ir para o nosso quadro. Pergunta desafiadora. A pergunta desafiadora já foi. Só que você respondeu como se não fosse nada. Sério? Desmerecia a pergunta desafiadora? Era sobre a da mitologia. Sério? Sim. Ai, que eu gosto muito dessa parte, eu me empolgo muito nessa parte. Essa era a pergunta mais difícil. A gente nem entendeu direito a pergunta só. Só fez a pergunta e você respondeu, ensinou a gente que deu aula. Agora a gente vai pro nosso quadro. Quem falou essa frase? Ixi. Não sei se você já viu um dos nossos vídeos, mas todo final de episódio a gente faz uma pergunta, né? Nosso convidado, uma coisa mais contraída, assim, não tem tanto a ver com nesse caso, narrativa histórica. E daí a gente vai te dar duas opções. Tá. A gente vai te ler uma frase, te dar duas opções e você tem que falar quem que disse a frase. As opções entre uma personalidade famosa em alguém e um pensador ou filósofo. Posso começar, Zé? Pode começar. Tá bom. Primeira pergunta. Quem disse essa frase? Levante as suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não os trovões. Ana Maria Braga ou Clarice Lispector? Ixi, gente. Pode pensar, às vezes você não sabe, às vezes vai fazer uma eliminação assim. Bom, 50% de chance. Ou você acerta ou não. Olha, realmente, será, tipo, o que a Clarice Lispector é autora de quase todas as frases da internet? Clarice Lispector? Infelizmente, não. Ana Maria Braga. Muito bom. Que bom,
igreja da Maria Braga. Ela era sábia, hein? Acho que ela é ainda, né? Ela é sábia. Segunda pergunta. Ah. Enquanto houver 1% de chance, existirá 99% de fé. Quem que falou essa frase? Ah, meu Deus. Neymar Júnior ou Papa Francisco? Tá, meu Deus. Neymar Júnior? Certa resposta! Muito bom. 1 ponto já, 1 ponto de 3. Agora vamos para a última, né? Última pergunta do dia de hoje. Quem disse essa frase? Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Mestre Shifu, de Kung Fu Panda, não sei se você conhece, ou Nicolau Maquiavel? Maquiavel? Certa resposta! Essa acertou, essa aqui, se eu não tivesse a colinha aqui, eu ia errar. Eu falei, tá. Muito bem, você acertou 2 de 1. Foi bem. 2 de 3. 2 de 3, errou uma, foi mal. Foi muito bem, né? Então, agora a gente vai... temos que pedir uma coisa especial, né, Zanotto? Que a gente tem que pedir todo final de vídeo. O que a gente tem que pedir, Felipe? O like! O like do vídeo, dá o tapa no dedão, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, dá um tapa no sininho também. Compartilha pra todos os seus amigos. Segue a gente no Instagram. Certo? Em todas as redes sociais que a gente tem aqui, ó. Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud, tá em todas agora, tá em tudo. Não tem desculpinha pra não assistir. Até o próximo episódio, pessoal. Até!